estudamos como foi oportuno que Jesus nasceu sob o Império Romano, mas também sabemos que neste império Jesus foi sacrificado. Hoje vamos estudar a parte final do Império de Ferro e sua aplicação espiritual. Somos Luara e Leandro. Sejam bem-vindos a mais uma análise bíblica de nossa lição de Escola Sabatina. Comecemos. Vamos resumir a interação entre Jesus e o Império Romano. Sabemos que Jesus nasceu em uma província romana, então ele certamente foi registrado e considerado um habitante judeu na Galileia. Durante sua vida, ele teve que aceitar as condições da lei romana. Em algum momento da história, Jesus é questionado pelos fariseus sobre os impostos, onde ele respondeu: "Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Durante seu ministério, Jesus recebe um pedido de um oficial romano para curar seu servo, com o qual Jesus concordou. Jesus foi sentenciado à morte por um tribunal judeu após um julgamento injusto e fraudulento. Mas a execução foi realizada pela autoridade romana, derivada de uma suja gestão política judaica, na qual o procurador romano, cuja função era administrar a justiça e evitar problemas na região, não teve alternativa a não ser crucificado. Quando Jesus morreu na cruz, o céu ficou preto e uma chuva torrencial caiu, o que levou um soldado romano a declarar que Jesus era o Filho de Deus. Um selo romano foi colocado em seu túmulo e um guarda romano o aguardava, mas nenhum deles impediu Jesus de ressuscitar. Agora, queremos nos concentrar na interação entre Jesus e Pilatos. Vamos ler o que nos diz o Evangelho de Mateus, o capítulo 27 e o versículo 2. E maniatando-o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Mateus, capítulo 27, versículo 2. Pilatos era inflexível por natureza e devido à teimosia duro. Ele frequentemente entrava em confronto com os judeus, ofendendo seus sentimentos religiosos com atos tolos. Certa vez, ele fez seus soldados marcharem para Jerusalém carregando faixas com imagens do imperador. Em outra ocasião, ele colocou escudos de ouro com o nome do imperador gravado neles, o antigo palácio de Herodes. Este tipo de evento gerou apenas a rejeição por parte dos judeus. Aqui vemos um reflexo do Império Romano e seus símbolos de ferro, duro e frio. E muitas vezes vemos essas características também em nossos próprios corações, mas podemos ver que o fim de tal atitude não é o melhor. Graças a Deus temos Jesus, que pode transformar qualquer coração de ferro que estiver à sua disposição. Os evangelhos mencionam Pilatos principalmente em conexão com o julgamento de Jesus. Naquela época, ele estava no meio de sua administração. E sabendo que era extremamente impopular, ansiava por agradar aos judeus em algo que não lhe custasse nada, embora percebesse que as acusações contra Jesus eram falsas. O Evangelho de João, o capítulo 18 e o versículo 33 ao 38, nos diz o seguinte: Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Uma das primeiras coisas que podemos ver é como Jesus se tornou pecador por nós. Ele foi julgado injustamente por Pilatos para que não tenhamos que ser julgados por Deus. Falsas testemunhas foram trazidas com múltiplas acusações falsas de sedição e, portanto, a primeira questão era buscar obter uma declaração que confirmasse os rumores. Você é o rei dos judeus? Pilatos não sabia que estava diante do príncipe dos céus. Em tempos tão difíceis como os que vivemos, às vezes ignoramos a intervenção de Deus em nossas vidas, mas hoje Ele também está aqui, buscando entrar em nossas vidas. Jesus respondeu com outra pergunta, que não é evasiva da pergunta inicial, mas um convite para analisar a primeira pergunta. Você diz isso por si mesmo ou outras pessoas lhe falaram isso sobre mim? Pilatos não poderia afirmar que Jesus era rei ou não dos judeus, porque ele não tinha nenhuma prova concreta. Jesus nunca tentou mostrar pompa, ele nunca reivindicou nenhum poder secular, ele nunca havia procurado ocupar o lugar de juiz em assuntos seculares. Na verdade, se Pilatos tivesse investigado mais, ele teria percebido isso precisamente, porque Jesus nunca usou seus milagres para tirar os romanos da Galileia, e porque ele não estabeleceu um reino terreno. Da mesma forma que Moisés lutou contra os egípcios com os poderes que Deus lhes deu, e assim lhes deu liberdade do Egito. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria o apoio dos líderes judeus, porque teria atendido suas expectativas humanas. Muitas vezes são aquelas falsas expectativas que não nos permitem aceitar Jesus como Salvador e Senhor em nossas vidas. A resposta de Pilatos é desdenhosa. Sou judeu? O povo que Deus havia chamado com altos deveres e propósitos havia se rebaixado tanto que Pilatos fala de ser judeu como uma coisa inferior. É assim que nomes bons são maltratados por causa de homens maus que os usam. Existem lugares no mundo onde ser chamado de cristão é sinônimo de desonestidade. Que significado você dá ao nome de Jesus em sua vida? Pilatos faz uma pergunta mais básica e geral: o que você fez? Em outras palavras, uma vez que todos os líderes judeus haviam decidido condená-lo e garantir que ele fosse morto, deve haver uma razão para esse ódio. Qual ele? Jesus agora responde diretamente à pergunta inicial de Pilatos, explicando em que sentido ele era rei. Ele não era um rei secular, nem seus métodos eram métodos seculares. Seu reino não é por sucessão, eleição ou conquista. Sua natureza não é mundana. É um reino estabelecido no coração dos homens. A riqueza e o poder deste reino são espirituais. Os exércitos deste reino não são humanos. Suas armas são espirituais. Em outras palavras, este reino não interfere nos assuntos dos reis. Ele não muda nenhum estabelecimento nacional. O único reino ao qual ele se opõe é o do pecado e Satanás. Os súditos deste reino estão neste mundo, mas eles não são deste mundo. Eles são chamados escolhidos, convertidos, herdeiros de outro mundo. Este é o reino de Jesus. Claro que o Império Romano não tinha nem queria ter essas características, da mesma forma que Pilatos não queria ouvir a resposta à sua última pergunta: o que é a verdade? Portanto, este império chegaria ao seu fim. Da mesma forma que nossas vidas podem chegar ao fim, quando decidimos mudar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por um reino temporário e finito.
O fim do Império Romano foi na divisão por um composto de tribos bárbaras, alemães, borgonheses, suevos, vândalos, saxões, francos, visigodos, lombardos, érulos e ostrogodos. A queda do Império Romano era inevitável, mas nossa queda é evitável se nos tornarmos súditos do reino de Deus neste momento. Hoje é o dia da salvação. Muito obrigado por ouvir nosso episódio de análise bíblica desta semana. Na próxima semana, iremos analisar o reino eterno. Lembre-se de se inscrever nos devocionais diários Daniel em 365 dias. Se esse material foi de bênção, ajude-nos a torná-lo mais visível. Deixe nos seus comentários e opiniões sobre qualquer uma das plataformas onde nos ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Este trabalho é um trabalho em conjunto com o Ministério 147. Deus te abençoe. Amém.